O governo federal fechou o mês de maio com um rombo de mais de 53 bilhões de reais. E o mais curioso é que isso aconteceu no momento em que a arrecadação de impostos bateu recorde histórico. Como é que o governo arrecada mais do que nunca e ainda assim termina o mês no vermelho, com um buraco desse tamanho? É isso que a gente vai destrinchar agora. O Tesouro Nacional divulgou os números na última segunda-feira. As contas do governo central, que inclui o Tesouro, a Previdência Social e o Banco Central, registraram um déficit primário de 53,3 bilhões em maio. Déficit primário, só para deixar claro, é quando o governo gasta mais do que arrecada, sem contar os juros da dívida pública. É o resultado mais negativo para um mês desde maio de 2024. Agora, o que torna esse número ainda mais surpreendente é o que aconteceu do outro lado da moeda. A arrecadação federal com impostos e contribuições somou 266,8 bilhões de reais em maio. Esse é o maior valor para meses de maio desde o ano 2000. A Receita Federal nunca havia arrecadado tanto no mês de maio em toda a sua história. Imposto de renda, CSLL, IOF, CONFINS, praticamente todos os tributos tiveram alta. Então como é que a arrecadação bate recorde e o governo ainda assim termina o mês devendo 53 bilhões de reais? A resposta está no outro lado da conta, os gastos. As despesas do governo cresceram num ritmo muito mais acelerado do que a arrecadação. Enquanto as receitas subiram 5,5% acima da inflação, as despesas dispararam 9,4%. A diferença entre esses dois números é o que explica esse rombo. O governo gastou 251,2 bilhões de reais em maio. A receita líquida, depois das transferências para os estados e municípios, ficou em 198 bilhões de reais. A conta não fecha. E aí a gente precisa olhar com calma para saber onde foi parar todo esse dinheiro. O grande vilão do déficit foram as chamadas despesas discricionárias. Esse é o termo técnico para os gastos que o governo pode escolher fazer ou não, diferente dos gastos obrigatórios, como aposentadoria e salários dos servidores. Em maio, essas despesas discricionárias tiveram um aumento real de 16,7 bilhões de reais. É um crescimento absurdo. Investimentos públicos, por exemplo, cresceram 73,9% acima da inflação. O custeio da máquina pública aumentou 19,7%, ou seja, quase 20%. Teve também um fator específico que pesou bastante, os precatórios. Os precatórios são dívidas do governo que vêm de decisões judiciais definitivas. No ano passado, esses pagamentos foram feitos em maio. Este ano, o governo resolveu empurrar para junho. Isso também distorceu um pouco a comparação e contribuiu para o resultado negativo. Do lado das receitas, nem tudo foi festa. Embora a arrecadação de impostos tenha batido recorde, o governo recebeu muito menos dividendo das estatais. Em maio de 2025, foram 9,6 bilhões de reais em dividendos. Em maio de 2026, apenas 2,3 bilhões de reais, numa queda de mais de 70%. Isso aconteceu principalmente por causa do BNDES, que repassou bem menos lucros ao Tesouro. O Banco Nacional de Desenvolvimento atuou nos dois lados do orçamento. Além de repassar menos dividendos, o BNDES também recebeu um aporte de 2 bilhões de reais para o Fundo Garantidor de Investimentos, que libera crédito para pequenas e médias empresas. Ou seja, o banco contribuiu para diminuir a receita e aumentou a despesa ao mesmo tempo. A Previdência Social também segue no vermelho. Só o regime geral das previdências teve um déficit de 60,7 bilhões em maio. Os benefícios previdenciários aumentaram em 4,9 bilhões em relação ao mesmo mês do ano passado. Mais pessoas se aposentando, mais benefícios sendo pagos e o sistema previdenciário continua com esse rombo estrutural que a gente já conhece. Agora, o que esse número representa no acumulado do ano? De janeiro a maio, o déficit primário do governo central já chega a 44,4 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, o saldo era positivo em 32,9 bilhões de reais. Cara, é uma virada de mais de 77 bilhões em 5 meses. E nos últimos 12 meses, aí o buraco fica maior. Ele chega a 142,3 bilhões de reais, o equivalente a 1,06 do PIB. Isso é quase 1,5 ponto do PIB inteiro do país indo para o ralo das contas públicas. O que torna tudo isso ainda mais delicado é o contexto político. A gente está em ano eleitoral. E ano eleitoral, historicamente, é quando o governo tende a gastar mais para turbinar a popularidade. O aumento de benefícios sociais, os reajustes acima da inflação, os investimentos em obras, tudo isso pressiona as contas. E convenhamos, ninguém faz isso por acaso em ano de eleição. O Comitê de Política Monetária do Banco Central já expressou a preocupação com disciplina fiscal. E não é para menos. Quando o governo gasta demais, a inflação pressiona. Os juros
sobem, a economia inteira sente. A taxa Selic está em 14,25% ao ano, uma das mais altas do mundo. O Banco Central está reduzindo os juros de forma lenta, justamente porque não confia que o governo vai segurar os gastos. E tem mais, o arcabouço fiscal, aquela regra que o próprio governo criou para controlar os gastos, já está no limite. A meta fiscal para 2026 é de um superávit primário de 0,25% do PIB, ou seja, o governo deveria estar economizando dinheiro, não gastando mais do que arrecada. Mas com esse ritmo de despesas, dificilmente essa meta vai ser cumprida. O secretário do Tesouro Nacional disse que não vê necessidade de ajustes imediatos nas regras previdenciárias, mas também afirmou que a pasta está sempre aberta a discutir medidas que assegurem a sustentabilidade fiscal. É tipo aquelas frases que querem dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Não precisa fazer nada agora, mas se precisar a gente conversa. A verdade é que o governo vive numa contradição enorme. A arrecadação tá no teto, a economia cresce, o mercado de trabalho tá aquecido e ainda assim as contas públicas não fecham, porque o Estado brasileiro cresceu demais, a máquina pública custa caro, a previdência custa caro, os subsídios custam caro e a conta chega para todo mundo mais cedo ou mais tarde. E aí vem a pergunta que não quer calar. Isso é um problema estrutural ou conjuntural? Parte do déficit de maio veio de fatores pontuais, como a queda nos dividendos do BNDES e o efeito dos precatórios, mas a maior parte, o crescimento de 9,4% das despesas acima da inflação, é uma tendência que não mostra sinal de reversão. A tendência, segundo o Tesouro, é que as despesas diminuam no segundo semestre e voltem a cerca de 19% do PIB, mas isso depende do governo conseguir segurar os gastos discricionários, o que em ano eleitoral é sempre um desafio. Se o déficit continuar nesse ritmo, algumas coisas podem acontecer. A primeira, o mercado financeiro pode começar a cobrar juros mais altos para emprestar dinheiro ao Brasil. A segunda, a inflação pode acelerar, porque mais gasto público significa mais dinheiro circulando na economia. E a terceira, o governo pode ser forçado a cortar investimentos futuros para equilibrar as contas, o que seria um tiro no pé, já que o país precisa de infraestrutura e de desenvolvimento. Especialistas apontam que, se o governo não tomar medidas para controlar os gastos, o déficit pode chegar a níveis insustentáveis nos próximos anos. Mas, por outro lado, cortar gastos em ano eleitoral é politicamente suicida. É um dilema clássico da política brasileira. A curto prazo, gastar agrada o eleitor. A longo prazo, gastar demais quebra o país. O dado mais preocupante talvez seja o acumulado de 12 meses, 142 bilhões no vermelho. Isso significa que, mesmo com a economia crescendo e a arrecadação batendo recordes, o governo brasileiro não consegue viver dentro das próprias possibilidades. É como se você ganhasse um aumento no salário, mas aumentasse os seus gastos ainda mais. E no fim do mês, a conta não vai fechar. Agora, imagina isso em escala de trilhões de reais. 53 bilhões em um mês é um número que assusta. É mais do que o orçamento de muitos ministérios para um ano inteiro. É dinheiro que poderia estar sendo usado em educação, saúde, infraestrutura, mas que está sendo queimado no dia a dia na máquina pública. O que chama a atenção nessa história toda é o seguinte: o governo arrecada mais de 266 bilhões só em impostos em maio. É a maior arrecadação da história para um mês. E ainda assim termina no vermelho. Isso mostra o tamanho do desafio fiscal que o Brasil enfrenta hoje. Não é um problema de arrecadação. O brasileiro já paga imposto demais. É um problema de gasto. O Estado é grande, custa caro e cresce sem parar. E aí fica a pergunta que eu quero fazer para você que está assistindo. Você acha que o governo vai conseguir segurar os gastos no segundo semestre? Ou o déficit vai continuar crescendo? Será que a equipe econômica tem espaço político para cortar despesas em ano eleitoral? Ou a gente vai ver mais um ano de contas no vermelho e promessa de ajuste para o ano que vem? Fala aí nos comentários o que você pensa. E se você quer continuar entendendo o que está por trás desses números da economia brasileira, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos meses prometem, e muito.